Pela primeira vez, estamos vendo o mundo pelas janelas, as reais e as virtuais. E por elas, o sol quer entrar. O sol da simplicidade, das brincadeiras com os filhos, da empatia, da solidariedade. Deixe o sol da gratidão e o sol da esperança entrarem. A grande inovação que estamos preparando agora é reaprender a sermos mais humanos. Deixe o sol entrar. Claro. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Ai, que azia! Azia, má digestão e gases. Taquazia é Gastrogel. Taquazia é Gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olá, amigos do esporte, olá, fã do futebol, grande abraço a você. Muito legal estar com você em mais um dia. Pois é, vamos falar de futebol, onde alguns times do futebol brasileiro já estão treinando. Ontem uma reunião importantíssima no futebol de São Paulo, aonde nós tivemos algumas das decisões. Ainda não há data para o futebol recomeçar, mas hoje o W Sports News TV, programa exibido no canal 9 da NET, Ribeirão Preto, canal 26 Franca, e também nas nossas plataformas YouTube, na nossa plataforma do site e do Facebook, nós estaremos com vocês com uma entrevista com o Dr. Moisés Cohen. Ele é o médico responsável pelo protocolo de segurança e prevenção para a volta do futebol paulista. É ele quem está comandando, é ele quem está gerenciando tudo efetivamente nesse campeonato paulista para voltar com o máximo de segurança. Já já nós estaremos com ele ao vivo. João, um grande abraço para você. João, bom dia. Um grande abraço, Rocha. Bom dia para você que nos acompanha. Boa tarde, boa noite aí para você que acompanha no horário alternativo, né? Nas redes sociais você pode acompanhar a hora que você quiser. E boa noite para você que está acompanhando no canal 9 da NET aqui em Ribeirão e no canal 26 em Franca. Como você falou, Rocha, entrevista importante hoje para a gente entender melhor, né, como é que vai ser feito esse sistema, como é que vai ser feito os testes, como é que vão se desdobrar aí, né, o futebol de São Paulo, com Moisés Cohen, médico da Federação Paulista de Futebol. Aqui em São Paulo já ficou decidido que o campeonato ainda não vai começar, sem previsão, como foi na reunião ontem. Os clubes também não vão treinar nos seus centros de treinamentos, mas já em outros lugares do país, como no Sul, por exemplo, o Internacional já começou os seus treinos. É isso mesmo, os jogadores já estão treinando, né, segundo o dirigente do Inter. Eles foram testados, os jogadores foram testados, e já começaram a treinar em pequenos grupos, sem contato físico, que a gente acha um pouco complicado, os jogadores acabam conversando, acabam ficando próximos, mas enfim, o Grêmio parece que vai começar a treinar também, mas o Inter já começou a treinar. Outro caso preocupante é a situação do Flamengo, né? O Flamengo teve o seu massagista ontem que acabou falecendo, o Juninho, né? Jorginho, se eu não me engano, Jorginho o nome dele, acabou falecendo ontem, né, pelo Covid-19, era uma pessoa mais de idade, é médico do Flamengo há muitos anos, estava recebendo apoio dos jogadores, massagista do Flamengo, né? E o Flamengo ainda pensa em voltar aos treinamentos e outras 8 pessoas foram testadas positivos lá no CT do Flamengo, funcionários que trabalham no CT do Flamengo. Ou seja, o futebol paulista faz o certo, o futebol paulista está se precavendo de uma maneira diferente do Rio de Janeiro e do Sul, por exemplo, que o primeiro time a começar a treinar foi o time do Internacional, o time de Série A de Campeonato Brasileiro.
E lá no Rio, o presidente da Federação Carioca, né, da FERJ, disse que os clubes poderiam sim treinar. Olha só que exposição e que perigo o presidente da Federação Carioca colocou os seus federados, né, os clubes que lá estão federados na federação, porque imagina, se o Flamengo volta a treinar e tem 8 pessoas dentro do centro de treinamento do Flamengo que estavam positivas, estavam com coronavírus, né, com o Covid-19, aí a doença do ano que começou no ano de 2019. Que perigo ele coloca essas pessoas, que perigo ele coloca os jogadores sem sem pensar na pessoa, sem pensar na parte física desses atletas, sem nada, né? Enfim, é preocupante essa situação, por isso que eu digo, o futebol de São Paulo está se precavendo, está pensando nos seus jogadores, no seu torcedor, nos funcionários dos clubes, para que isso não comece, essa pandemia não se espalhe. Imagina se o Flamengo volta a treinar, o foco que não seria dentro do CT do Flamengo, aí tem jogo, os jogadores vão para suas casas, vão para o hotel, contaminam pessoas do hotel, pronto. Para começar de vez, né, a pandemia dentro do Rio de Janeiro, piorar ainda mais, né? Já começou, para piorar ainda mais a pandemia. A gente está aqui com o Rocha, entrando em contato lá com a Federação Paulista para falar com o Dr. Moisés Cohen, né? O doutor que vai falar para a gente hoje sobre os jogadores, inclusive ontem, né? A gente vai perguntar para ele isso aqui, os jogadores do futebol paulista, do sindicato dos atletas, fizeram um vídeo reclamando que os atletas não foram consultados, que os atletas não têm opinião dentro da federação para poder dar sua opinião mesmo sobre volta ou não de campeonato. E também para falar o Márcio Ribeiro, né? Eu estou confundindo com o Márcio Júnior toda hora. O Márcio Ribeiro falou para a gente, aí o vídeo que o João está colocando aí dos jogadores falando sobre essa volta, né, do campeonato ou não, reclamando que eles não têm voz ativa na federação, tá aí o vídeo. E o Márcio Ribeiro disse também que os treinadores não foram ouvidos. E a gente vai perguntar para o Dr. Moisés Cohen sobre isso, o que ele está achando, o que ele vê sobre isso também no futebol paulista. O Rocha está tentando contato com ele aqui, por isso que a gente está batendo um papo, enquanto isso a gente está escutando os vídeos dos jogadores. Será que dá para colocar um trecho do vídeo, João, para a gente escutar? Então vamos escutar aí o que os jogadores têm para falar sobre essa volta ou não de campeonato, que é importantíssimo a gente escutar também os atletas, eles são os principais, né, os atores principais de um jogo de futebol. Brasil, é hora de união de todos. Somos um povo, uma nação. Temos diferentes realidades na nossa classe. A maioria só trabalha 3 meses por ano. 95% de nós recebemos menos do que 2 salários mínimos. Mudar as leis sem ouvir a gente? Isso não é legal. Estamos aqui e precisamos ser ouvidos com atenção. Afinal de contas, somos uma democracia. O povo brasileiro ama e quer o futebol de volta. Nós também amamos e queremos voltar. Nossas famílias precisam de nós. Somos todos pelo trabalho, mas precisamos pensar na saúde de todos nós. Trabalho seguro, grandeza da nação. Com fé, venceremos essa partida juntos. Tá aí, então, os jogadores falando sobre... O Rocha tá falando aqui com o doutor, só para a gente entrar em contato lá, acho que tá saindo o áudio aí para vocês. Vou passar aqui a folha para ele com o telefone, tá aqui, Rocha. Então, ao vivo é assim mesmo, né? Quando a gente fala quem sabe faz ao vivo, diria Fausto Silva. A gente está aqui entrando em contato com o Dr. Moisés Cohen para ele que possa falar com a gente. E aí eu queria que você colocasse também a sua opinião, né? Mandasse para nós aqui o que você acha dos jogadores fazerem esse vídeo reclamando que eles não estão sendo ouvidos. E na minha opinião isso é de fundamental importância. Eu já disse, o Márcio Ribeiro já comentou com a gente que ele não foi escutado, os treinadores não foram escutados, ele que faz parte do sindicato dos treinadores aí da região do Litoral Paulista, Grande ABC, e reclamando também que os treinadores também não foram escutados. E os jogadores fazendo a mesma coisa aí, dizendo que não tem sendo escutados pelas federações, não escutando pelos médicos. Tá, então o Rocha já conseguiu botar contato com o Moisés Cohen, o Joãozinho já depois vai passar a câmera para ele, para a gente já falar, tá tudo certo aí, Rocha? Como é que a gente está com...
com o Dr. Moisés Cone para poder falar com ele e fazer as perguntas aí que você que está escutando e que está assistindo a gente para entender melhor sobre essa pandemia, sobre o futebol paulista, sobre volta, a gente, enfim, diversas perguntas aqui. Bom, a gente já está com... Só traz ele para o Viva Voz aqui. Nós já estamos com o doutor... nós, felizmente, já estamos com o doutor Moisés Cone, que nos atende gentilmente para Ribeirão Preto e para toda a macro região. Ribeirão Preto, que é um polo de medicina, o doutor já me vê pelo Facebook, eu também já o vejo. Doutor, é uma alegria muito grande tê-lo conosco. Ribeirão Preto, que é uma capital fortemente da medicina brasileira, uma alegria ter o senhor conosco aqui para a rádio, para a televisão e para o nosso site, enfim. Muito obrigado pela atenção, doutor. Eu que agradeço por a oportunidade de falar para o povo do Rio Pretense, né? Não é Rio Pretense, é Ribeirão Pretense, com o maior prazer. Tá bom, uma alegria, né? São os ribeirão pretanos e também ribeirão pretenses também. É assim que a gente se define aqui. O doutor tem alguma ligação com Ribeirão Preto, amigo, parente, médico, doutor? Eu tenho muitos amigos aí, muitos pacientes, eu estive várias vezes em banca de mestrado, doutorado aí na universidade. E é uma cidade que eu gosto muito, famosa pelo chopp e pelos restaurantes. A condição que eu tinha com os meus colegas que me convidavam para a banca é que me levassem comer. Tinha um restaurante que eu gostava muito, mas que fechou, que acho que é o Piramide, né? Mas abriram um parecido, enfim. Então eu tenho boas lembranças de Ribeirão, sim, por que não? Que ótimo. Bom, quando estiver aqui, o doutor já é meu convidado para a gente poder jantar ou almoçar em um excelente local, porque já vi que o doutor é bom de gastronomia, viu? Obrigado, estarei cobrando isso, hein? Já tem meu telefone, pode cobrar que será um prazer. Doutor, ontem nós tivemos mais uma reunião da Federação Paulista de Futebol, onde infelizmente ainda nada ficou definido. E eu gostaria muito de ouvir do senhor, né? Nesse momento, não há ainda nenhuma previsão. E o que foi ontem discutido na reunião por conferência na federação, doutor Moisés? Bom, a reunião de ontem foi justamente com os presidentes de clubes da Série A1. E para quem foi essa reunião? Primeiro, para poder dar um retorno, acho que o presidente Reinaldo tem se preocupado muito em fazer uma gestão e todas essas decisões de forma muito transparente, e nós tivemos a mesma oportunidade de fazê-lo com os médicos da Série A1, A2 e A3 há 10 dias atrás, quando também fizemos uma reunião com todos via web, né, para falarmos sobre o protocolo. E essa reunião de ontem, a conclusão é que se chega é que a Federação Paulista de Futebol e obviamente com esses presidentes da Série A1, está absolutamente consciente da importância do seu papel perante a sociedade, né? E uma coisa que ficou muito claro, que só haverá volta às atividades quando as autoridades de saúde estadual e municipais assim permitirem, porque a nossa preocupação é justamente tentar manter o melhor possível a integridade da saúde dos atletas, juízes, enfim, todos os envolvidos na organização das partidas, né? E houve uma concordância geral por parte dos presidentes dos clubes. E outra coisa que foi bacana também foi justamente o acordo de que nenhum clube voltaria a treinar antes de outro. Ou seja, vamos todos aguardar as autoridades de saúde derem o ok, para que então nós possamos iniciar os treinamentos com os clubes juntos, né, cada um no seu lugar, obviamente. E depois, no segundo momento, para fazer essa concentração, a sugestão é que seja feita a concentração desde o começo do retorno até o final do campeonato. Nós estamos falando de, na verdade, 3 semanas e pouquinho, não é mais que isso, porque você começa com 16 clubes na primeira semana, com 2 jogos. Aí você já vai para a segunda semana com 8 clubes. Para a terceira semana já temos quartas de final e já a final. Então é um período relativamente curto, como se fosse uma convocação para uma competição
Copa do Mundo, coisa do gênero, onde as pessoas ficam restritas ali também, um pouco afastadas da sua família, com cuidados maiores. Nosso objetivo é a segurança para não acontecer situações desagradáveis e você ter contaminações em massa. Embora é importante deixar claro que não existe, até o momento, nenhum sistema, nenhuma orientação que dê 100% de garantia que você não possa ter contaminação. Não existe. A única garantia é justamente o que nós estamos fazendo, que é esse isolamento social, que realmente não tem contato. Fora isso, todas as técnicas, obviamente, são orientações de higiene, lavar a mão, máscara, tudo isso é álcool gel, é super importante, mas não descarta, eventualmente, a possibilidade de você ter uma contaminação. Nós estamos tentando diminuir o máximo possível esse risco. Perfeito, doutor. E nessa reunião de ontem que aconteceu, não há sequer uma previsibilidade. Por exemplo, a gente sabe que maio, sem nenhuma possibilidade, essa possibilidade de termos jogos em maio já não existe mais. Embora haja essa dificuldade da previsibilidade, o senhor prevê que pelo menos na segunda quinzena de junho é possível que já tenhamos futebol no estado de São Paulo, doutor? Olha, possível mas eu tenho acompanhado, nós temos dentro do nosso comitê o doutor Eide, que além de ser um excelente amigo, colega, ele também acompanha diariamente como epidemiologista que as curvas, né? Hoje já me mandou a curva, todo dia ele me manda. Então hoje ele mandou um monte de gráficos, eu falei, eu não estou entendendo, tem hora que sobe, tem hora que desce. E a verdade é que nós não conseguimos nesse momento ainda ter essa previsibilidade. Não é que a gente não quer falar, porque de verdade nós não sabemos. Qualquer previsão nesse momento, eu diria para você que é no mínimo irresponsável, porque a gente não tem esse dado. Nós estamos ainda na fase de ascensão na curva, estamos já perto do pico, tomara que sim, mas se nós lembrarmos o que aconteceu em outros países da Europa, mesmo nas cidades dos Estados Unidos, nós estamos aí pelo menos um mês atrasados. Nós estamos seguindo uma evolução que ocorreu em outros lugares. E a seguir essa evolução, que também não é fidedigno, porque cada lugar tem a sua característica, né, a sua cultura, o seu nível de isolamento, baseado nisso, a gente pode até pensar no segundo semestre, na segunda quinzena de junho, como você me perguntou. Mas não é que eu queira ficar em cima do muro, não. É porque de verdade eu não sei. Tá. Doutor, a gente vai falar um pouco dessa logística, né? Porque como seria? Para esta fase final do Campeonato Paulista, esses jogadores ficariam concentrados em hotel. Eu acho a palavra confinados bastante pesada, né? Ela é uma palavra que chega até a trazer medo. Por isso eu quero excluí-la da nossa conversa, né? Não gosto muito do confinamento. Mas eles... bom, o Campeonato Paulista, vamos trabalhar com uma data hipotética, tá? Não é exatamente isso, é apenas uma data hipotética. Começaria então no dia 25 de julho, com previsão de terminar dia 10 de julho. De 25 de junho a 10 de julho. Esses jogadores ficariam concentrados todo este período ou eles... Porque a pergunta, já vou fazer as duas, aí o doutor fala, nenhuma das duas ou essa é a mais viável. Ficariam concentrados desde o início dessa fase para encerrar o Paulistão em um hotel, todo o cuidado do departamento médico, ou, por exemplo, eles iriam para o jogo trocado de suas casas, sairiam do jogo, tomariam banho no clube, já direto para suas casas. Como é que seria mais ou menos isso, doutor, por favor? Olha, no nosso protocolo, nós contemplamos as duas possibilidades, porque é um protocolo que no primeiro momento ele abrange Série A1, A2, A3 e o feminino. E nós sabemos que são mundos diferentes. Eu falar de Série A1, é uma condição dos clubes que existe, Série A2, Série A3, assim por diante. Então, dentro desse protocolo, nós vamos falar agora de Série A1. Então, da Série A1, que seria o mais eminente, uma vez colocado, o governo, o Ministério, a Secretaria liberou. Bom, vamos lá. Está liberado para futebol com todos os cuidados. Ele já tem esse material na mão, esse documento, esse protocolo que nós fizemos, já está na mão das autoridades de saúde do Estado.
Eles gostaram muito, aliás. E com esse protocolo na mão, o que a gente tem nesse protocolo? Além dos cuidados, que eu não vou ser repetitivo aqui, que a mídia já está cansada de falar, higiene, lava a mão, máscara, blá blá blá, existem os cuidados relativos ao esporte propriamente dito. Então, na Série A1, a sugestão, e é o que o presidente está resolvendo com os presidentes de clubes, a sugestão é essa que nós falamos primeiro, é o A, sugestão A. Por que A? Porque é onde você tem o controle, os atletas realmente ficam concentrados. Eu também não gosto da palavra confinado, nunca usei essa palavra confinado, acho que é um negócio meio... Mas concentrados, ou quem tem a sua própria estrutura fica na sua própria estrutura, que já foi submetida a uma lavagem, uma limpeza, uma sanitarização prévia, ou eventualmente no hotel. Você fala, mas é um mês? Não é um mês. 16 clubes vão ficar uma semana. 8 clubes vão ficar 2 semanas. 4 clubes vão ficar 3 semanas. Então não é uma coisa absurda. Esse é o primeiro ponto. Só que do ponto de vista de controle, a gente tem o maior controle, você concorda? Porque ele não está no ir e vir. Mas a Série A2 e a Série A3 não tem a mínima condição de bancar, de ficar no hotel. Ok, então vamos usar o protocolo B, que é ele, com toda a orientação do mundo, ele vai para casa, da mesma forma, é isso que você falou. Ele vem com material, já vem vestido, já vem trocado, para não ter o contato direto, muitas vezes dentro do vestiário. Aí você fala, mas ele não vai ter o contato durante o jogo? Ele vai, mas quanto mais eu puder evitar, quanto menos chance eu der, melhor, porque, como eu disse no começo, não há uma forma 100% garantida de você evitar. Eu não posso deixar o jogador jogar totalmente paramentado, com roupas, com máscaras, porque ele não vai jogar futebol. Então aí você está descaracterizando o esporte, que no fundo, para esses atletas é uma atividade profissional, por que não? Então, a nossa proposta para a Série A1 é realmente a concentração desses atletas testados previamente, eventualmente também durante a competição. E tudo isso que eu estou dizendo são sugestões da Federação Paulista de Futebol. A gente tem procurado se cercar dos melhores especialistas, criamos lá um comitê de crise com a coordenação e com o suporte do Dr. Davi Uip, que é uma pessoa extremamente competente, ligada diretamente ao Comitê de Crise do Estado. Então nós não vamos tomar nenhuma medida à revelia por conta de pressão, como não temos tido pressão nenhuma, pelo contrário. O presidente Reinaldo bate forte nessa tecla. Primeiro é a saúde, primeiro é obedecer às autoridades, depois nós vamos ver como nós vamos voltar. Outra coisa que é importante chamar a atenção é em relação aos testes. Também não existe um consenso em relação aos testes. Nós procuramos nesse protocolo também colocar considerações, só para o público entender de uma maneira assim, bem didática. Você tem 3 tipos de teste. Você tem aquele teste que é feito, que até 2 semanas, 3 semanas atrás, era só indicado para quem estava com a doença. Hoje já saíram trabalhos mostrando que mesmo antes de se manifestar a doença, que é o PCR, ele já pode dar positivo, que é um teste fiel, porque é um teste que vai pegar justamente o RNA, o DNA do vírus. Então, mostrando que tem o vírus. Isso não quer dizer que ele está com a doença, mas ele é um transmissor. Aí você tem os testes sorológicos. Então, você colhe sangue e vai colher aqueles elementos que são reacionais ao eventual coronavírus. Então, você vai colher o IgG e o IgM, principalmente, que vão ser dosados. O IgG é o imunoglobulina. O que é isso? Quer dizer que ele criou anticorpos, que ele está protegido, teoricamente protegido. Tudo teoricamente, porque medicina não é matemática. E o IgM também é um elemento que ajuda na associação, na interpretação. Eu não vou entrar aqui fundo na interpretação, porque não é o caso. E, por fim, você tem os testes rápidos. Esse teste rápido, que é o que está disseminando aí, farmácia, tudo quanto é lugar está trazendo teste rápido. Sem contar, um comentário à parte aqui, os aproveitadores de plantão, que estão importando testes que não necessariamente são de boa qualidade, esse é um ponto. E às vezes são de boa qualidade, mas não mede aquilo que a gente quer. Então, se você tem aquele
Por que eu estou falando isso? Porque provavelmente algum clube vai querer comprar, se antecipar, porque paga mais barato, mas às vezes ele não mede separadamente o IGA, o IgM do IgG. E nós precisamos separadamente, separadamente. E saber que o teste rápido, ele tem uma sensibilidade menor do que o teste sorológico, que é talvez o padrão ouro para você ter como resposta melhor. E o teste rápido, ainda feito por capilar, aquela picadinha de sangue, sem dúvida é muito prático. Ele também tem uma sensibilidade menor do que se você colhesse o sangue do indivíduo e pingasse lá para fazer o teste. Então, tudo isso precisa ser planejado e colocado na balança. Às vezes as pessoas falam, puxa, mas você ainda não decidiu qual teste? Não decidi, porque eu estou conversando todo dia com os infectologistas, com os especialistas, e a cada dia vai mudando um pouco o discurso. Então pode ser que semana que vem, daqui a 10 dias, tudo que eu estou falando aqui não tem o valor devido, porque a gente vai ter que acompanhar a evolução, porque é uma doença que a gente ainda não conhece profundamente. Então, quando você tem esse compasso de espera, não é porque a federação não está fazendo nada, pelo contrário, a gente está com orçamentos e orçamentos. Eu estou levantando orçamentos de laboratório, orçamentos de importadores, mas a hora exata de fazê-lo só vai ser no momento em que realmente a gente já souber quando está para voltar. Porque daí eu vou poder escolher o que naquele momento, para aquele momento, qual teste seria melhor. Então, doutor, para que eu possa entender, antes do futebol voltar, todos os atletas, comissão técnica, pessoas que trabalham no staff do estádio, estes terão que passar por um teste. Todos obrigatoriamente passarão por um teste quando a bola voltar a rolar. É isso que eu compreendi, doutor? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Haja visto, infelizmente, o que você noticiou antes aí, que aconteceu lá no Flamengo, né? Então, o teste é para isso. É para você detectar eventuais pessoas que não estejam sintomáticas. Nós estamos lidando com o público assintomático. Você concorda? Porque se ele estiver sintomático, ele pode concentrar. Então, o assintomático é que é o problema, que é o vetor, que é quem está transmitindo. Então, é necessário fazer o teste. Nós estamos falando na Série A1, nós estamos orçando aí entre 2.500 até 5.000 testes, dependendo do momento em que vai se fazer, um teste ou complementado por um outro teste diferente, para poder acompanhar melhor a doença. Mas como é um período curto, nós estamos falando de 3 semanas, talvez um teste vai ser suficiente, nós estamos falando de uma quantidade de 2.500 a 3.000 testes. Não é pouco para poder contemplar toda essa estrutura, árbitros, pessoas que estão preparando a competição, gramado, enfim, tudo isso que você falou. Ô, doutor, pelo que eu entendi, pela até quantidade de teste que o doutor menciona, a gente não teríamos testes a cada rodada. Nós teríamos um teste para o início da competição até o final. Não seriam testes a cada rodada, seriam um antes da competição para ficar até o final. É isso que eu entendi, doutor Moisés? Exatamente, porque quando você tem concentrado todos os atletas, você tem um controle maior, teoricamente. Então, você tem isso dentro de uma amostragem fechada. Agora, se eu vou liberar e cada um vai para casa, se ele à noite saiu para passear, ou se ele encontrou com alguém que, enfim, você perde um pouco esse controle. Pode não ser o mais prático, eu não vou conseguir talvez implantar esse plano A em todas as categorias, mas a gente vai ter que entender, e o atleta principalmente vai ter que entender qual é o risco que cada um de nós, né, que estamos nos expondo, está correndo. Eu, por exemplo, voltei a atender essa semana num ritmo menor, com pessoal menor, horários mais espaçados, estou de máscara, estou com álcool gel do meu lado, mas eu sei que eu estou no risco muito maior do que se eu estivesse sentado na minha casa, como eu fiquei quase 40 dias. Então, é isso que nós temos que aprender. O vírus, ele não vai embora do dia para a noite. Se o governador falar, a partir do dia 10, vamos flexibilizar, não quer dizer que não tem mais vírus. Eu diria que nós estamos vendo uma era antes e depois do coronavírus em relação a tudo. Cultura, comportamental, nós vamos mudar. Se você falar, bom, e quando ele fizer gol, ele não pode mais comemorar? E, no princípio, não. Porque se você der essa chance, você está indo contra tudo que nós estamos tentando fazer. Ah, mas e no escanteio, ele não vai ter que cabecear, empurrar o outro? Ele vai, mas é uma situação que a gente conhece. E o futebol é isso, vou ter que usar máscara, vai usar máscara para tudo, exceto dentro das 4 linhas. Quem estiver dentro das 4 linhas
e árbitro, inclusive, e árbitros auxiliares, esses não tem como usar, porque você não consegue se comunicar, mas vai evitar que o jogador chegue perto, como é hábito do jogador, chega em cima empinando o nariz em cima do árbitro. Então, tudo isso são cuidados e é uma mudança muito radical, muito grande da nossa cultura. Doutor, pergunta de leigo, né? Algumas medidas como, por exemplo, em que pese o forte calor no interior de São Paulo, na capital, estamos no outono, que tem uma temperatura um pouquinho mais amena, mas jogar de camisa comprida e com luva, isso poderia evitar o contágio? Jogar com blusas, camisas de time de manga comprida e com uma luva, o contato maior é com as mãos, é com o ombro, é a parte superior, né? Evitaria a transmissão jogando de camisa de mangas compridas e luvas, doutor? Até nós comentamos isso numa roda de médicos. Eu acho que dentro dos critérios de prevenção não deixa de ser um outro critério. Então, dentro do possível, se não for atrapalhar o esporte, o gesto esportivo, eu não vejo problema. Então, é uma boa sugestão, sim. Eu vejo como uma boa sugestão, sim, utilizar manga comprida, eventualmente luva. Eu não vejo nenhum problema com relação a isso. É uma questão de se conversar e todos. O importante é assim, o Comitê Médico da Federação, ele não está ditando leis. Nós apenas estamos discutindo, abrindo uma discussão, sendo um fórum aberto, para que possamos chegar a um consenso do que é melhor para o atleta no final das contas. E tudo isso tem sido feito de forma muito harmônica. Todos os médicos têm participado, todos os clubes da federação têm participado de forma muito ativa. E a federação, através do seu comitê, está absolutamente à disposição. Nós temos sido consultados todos os dias, várias vezes ao dia. Nós temos um grupo de WhatsApp. Então, as mais diversas perguntas, muitas das quais a gente não sabe responder. Que teste eu faço? Então, tudo isso aí, essas colocações que estão sendo feitas, nós vamos considerar a manga comprida, usar luva, nós vamos considerar. Eu acho que são pontos que não vão atrapalhar o esporte e pode ser interpretados talvez como um cuidado extra e não com exagero. Não pode indicar exagero, vamos indicar para jogar de óculos e máscara. Aí não dá jogo. Quer dizer, então, você começa a exagerar dentro de uma proposta que é voltar à partida de futebol, né? Doutor, nós temos aqui um companheiro jornalista que é filho de um conceituadíssimo médico em Ribeirão Preto, que inclusive é diretor do Hospital Ribeirânia, também hospital conceituadíssimo. Ele é jornalista, compõe a nossa equipe, também se chama João Vitor, e quero fazer duas perguntas para o doutor. João Vitor, por favor. Doutor, primeiro é um prazer falar com você, né? Aqui é o João Vitor Cristóvão. Você falou aí da questão de comemorar, né? Dos jogadores não poderem comemorar um gol. E a gente viu recentemente o médico da FIFA comentando que também cuspir. Ele sugeriu que o jogador que cuspisse no campo receberia um cartão amarelo. Vocês chegaram a ventilar isso na federação também? Chegaram a pensar nesse modelo, a aceitar e a acatar essa sugestão do médico da FIFA? Essa seria a primeira, doutor. Eu acho que dar cartão amarelo, você está mudando, infringindo a regra de um campeonato que já está em andamento, né? Então, eu não sei se isso seria fiável, talvez não seja a melhor pessoa para responder, isso caberia ao comitê de competições. Mas eu acho que uma orientação é mais válida do que qualquer cartão amarelo. Você quer ver outro exemplo? Se você assistir qualquer videotape, você vai ver, foca no jogo, quantas vezes ele cospe, ele joga cuspe, é hábito do jogador. Então, é uma coisa que também cabe, olha, evite fazer isso, porque esse é um meio de contágio. Então, são coisas que você vai dar cartão amarelo para tudo isso, também não vai ter jogo. Então, eu acho que começar um campeonato, você pode estabelecer essa regra sim. Mas para terminar um campeonato que já começou, eu não sei se o comitê de competição acha que isso pode ser factível. Do ponto de vista médico, eu não vejo nenhum problema, mas eu acho que é uma questão regulamentar, de jurídico, de esporte, que eu não sei responder. Perfeito. A segunda pergunta seria em relação aos atletas e treinadores, né? Muitos deles, a gente conversou inclusive com o Márcio Ribeiro, que ele faz parte dos sindicatos treinadores da região do litoral, do Grande ABC aí em São Paulo,
E os jogadores hoje, inclusive, soltaram um vídeo também, né, dizendo que eles não foram consultados, tanto os treinadores quanto os jogadores, nessa questão de volta de jogos. Você tem comentado que conversou com bastante dirigentes, bastante pessoas ligadas ao futebol, mas que atletas e treinadores estão reclamando que não foram ouvidos. Você vê isso como necessário? Você acha que é importante também escutar os atletas, os treinadores nessa questão e instruí-los também de uma maneira mais direta, não sei, pela imprensa? Como é que você vê isso, doutor? Não, eu vejo importante. Isso não é bem verdade, né? Meia verdade, porque nós temos participado, nós temos convidado junto dos médicos dos clubes, o médico que representa o sindicato dos atletas, que é o doutor Aguinar. E na reunião de ontem com os presidentes estava presente também o Martorelli, que é o presidente do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado de São Paulo. Então, existe sim essa preocupação, e eu te diria mais, a minha sugestão é que todo atleta, ou técnico, ou árbitro, enfim, ele deve assinar um documento onde ele está entendendo o que está acontecendo, porque cada um de nós pode ser vítima de um coronavírus, independente de todos os cuidados que nós estamos tomando. E essa é uma responsabilidade muito grande, porque amanhã ele pega o coronavírus, ele vai então em cima do clube, em cima da federação, ou do médico, enfim, que não tem culpa. Agora, se ele não quiser jogar, e se ele não quiser assinar o documento de que ele está consciente, é um termo de consentimento livre e orientado, né, obviamente, explicativo, ninguém pode forçar. Eu não posso, ninguém no mundo pode forçar um profissional a desenvolver uma atividade se ele não quiser, se ele não tiver vontade para isso. Então vai ter que ter anuência, sim, dos atletas, todos que estiverem participando. É uma questão jurídica essa aí. Então, doutor, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista e desde já agradecendo muito ao doutor. Isso é uma informação nova, importantíssima. Na volta do futebol, os jogadores terão que assinar um termo para poder entrar em campo até do ponto de vista jurídico. Todos, treinadores, jogadores, será necessário assinar um termo de responsabilidade, doutor? Isso, na verdade, não é com a federação, é apenas uma sugestão e um comentário que eu faço. Na verdade, o vínculo empregatício é com o clube. É o clube que tem que tomar ou não essa providência. Eu apenas estou sugerindo e levantando uma lebre. Seria de boa conduta que todos dessem anuência de voltar numa condição de segurança, mas isso não tem nada a ver com a Federação Paulista de Futebol. O clube, ele mantém relação empregatícia com o clube. É o clube que tem que definir isso aí. Doutor, com relação aos treinos, a história de ficar distante 2,5 metros, alguns treinadores questionando como é que eu vou treinar defesa de manhã, ataque de tarde, preciso dos dois. Então, alguma novidade nesse protocolo de ontem com relação aos treinos? O que ele indica, doutor? Não, o protocolo, na verdade, é assim, quando você faz o teste individual, vamos imaginar uma situação que você chegou no tal dia que você definiu e vamos começar o treino. Então, ele vai fazer o teste para voltar aos treinos. É também uma sugestão de que ele, no começo, até que você tenha uma segurança dos testes, não estava naquela janela imunológica, não é um falso negativo. Então, durante os primeiros dias, primeiras semanas, primeiros 5 dias, fazer um trabalho isolado, um trabalho um pouco mais afastado, para que na segunda semana, eventualmente, ou na terceira, isso vai depender também do preparador físico, do técnico, não é ordem. A federação não manda nada. A federação, na verdade, se preocupou em fazer um documento, um protocolo de orientação aos médicos. Tá? E o clube é que vai dizer, vou seguir ou não vou seguir. Cada clube tem o seu esquema isolado e as suas opiniões isoladas. Então, eventualmente, a proposta é que seja feita dessa maneira, que é um protocolo, não é invenção nossa, isso está dentro do protocolo da Federação Espanhola, Italiana, Alemã, a própria CBF tem um protocolo também, todos são muito semelhantes, não tem o que inventar aí. O que nós fazemos é adequação. Como nós estamos fazendo uma preocupação de terminar um campeonato com um problema muito menor do que é o da CBF, por exemplo, porque em nossos casos você não precisa de avião, grandes distâncias, você pode ir de carro, eventualmente, ou de ônibus, né?
eventualmente vai, joga e volta para a concentração. Então você tem outras formas de você fugir desse ir e vir de um estado para o outro. Então por isso que no nosso caso a gente procura focar, centralizar dentro de um esquema mais fechado para que nós possamos ter essa segurança maior do que simplesmente liberar os atletas. Duas últimas perguntas e agradecendo ao doutor. Existem cidades que não têm número de morte, o número de infectados é muito pequeno. Surgiu a possibilidade de levar alguns jogos para esta cidade com menor incidência de contágio e com 0 de morte. O doutor defende essa possibilidade de transferir jogos para cidades cuja contaminação está bem abaixo, doutor? Eu acho uma medida interessante, já que os jogos vão ser com portões fechados, né? E em comentário também, sem nenhum compromisso, o presidente Reinaldo também falou sobre essa possibilidade. Mas eu não sei, né? Isso implica coisas não só médicas, também implicações administrativas, de organização. Eu não teria autoridade para dizer, mas do ponto de vista assim, de opinião médica, é interessante, você está focado num lugar onde você tem um domínio melhor, onde não tem a contaminação. Claro que é sempre bem-vinda essa opinião, né? Tá. E a pergunta que todo mundo, doutor, aqui nós estamos com uma audiência espetacular, só para você ter uma ideia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, através das nossas redes sociais, o programa é exibido para as regiões de Ribeirão Preto, de Franca, de Sertãozinho. O médico, sempre a vida está acima de tudo, né? Então, e a gente fica olhando, doutor, essa imprevisibilidade do vírus, essa imprevisibilidade da pandemia. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é uma pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de perguntar, companheiros de imprensa do Brasil todo que estão nos acompanhando. A gente não sabe o tamanho disso, a gente não sabe como é que a gente vai lidar com isso. Isso é muito novo, o mundo inteiro estuda um jeito de parar através de vacina e de medicamentos. Doutor, existe alguma possibilidade do Campeonato Paulista não terminar, dada a imprevisibilidade desta pandemia? Eu estou vendo todo o esforço da federação, todo o esforço dos clubes. A federação vai destinar o dinheiro da festa de entrega dos prêmios para esse protocolo, os 120 mil reais doado da CBF para esse protocolo. Quer dizer, está todo mundo fazendo tudo o que é possível, mas a gente não sabe ainda com o que está lidando. E existe a possibilidade desse campeonato não terminar? E aí eu pergunto para um médico, não só um dirigente da federação, mas um médico. Existe essa possibilidade, querido doutor Moisés? Olha, em medicina não tem 2 mais 2 são 4. Eu acho que pode até existir, mas hoje, como você mesmo falou, a gente está absolutamente imbuído e com um pensamento bem focado no término do Campeonato Paulista. Obviamente que com todos os cuidados, porque se nós levarmos em consideração que o futebol, além de ser uma atividade profissional, né, ele também é uma forma de você levar algum divertimento, algum entretenimento para a população. Então, desde que seja feito com todos os cuidados que a gente está procurando levantar aqui, discutir há várias semanas, eu não vejo possibilidade de ele não voltar. Eu acho que só se tiver uma catástrofe, que eu não espero, mas na minha cabeça, como médico, como dirigente ou como torcedor, enfim, eu vejo sim a grande possibilidade de voltar. A ideia é terminar esse campeonato no momento que for possível. Não sei se vai ser em junho, julho, agosto, eu não sei. Mas no momento que for possível, eu estou seguro que esse campeonato deverá terminar sim. Eu tinha dito a última pergunta, mas eu tenho uma participação do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Porto Alegre e uma do Acre. E eles perguntam da imprensa. Pois é, olha que maravilha. Eles falam sobre a imprensa. Claro que a gente está entrevistando o médico da Federação Paulista, né, ele que preside o Comitê de Segurança, mas eles também têm seus campeonatos.
Doutor, a imprensa, é saudável que a imprensa participe destes jogos? Ou somente, por exemplo, a Globo, que é detentora dos direitos de transmissão do futebol brasileiro? Como fica a participação da imprensa nesses jogos? Será recomendado que ela faça off-tube, que é ver o jogo pela TV e transmitir pelo rádio? Qual é o limite de pessoas que o doutor e o protocolo da federação prevêem para um jogo? 100 pessoas? 120 pessoas? E a imprensa, doutor? Como fica a imprensa? Ela terá acesso a esses jogos? Veja, eu não sei responder, de verdade eu não sei. Eu acho que o bom senso, nesse momento, eu diria a você o seguinte: olha, aquela questão da zona mista, eu acho que isso não deve existir nesse momento, nas coisas como estão hoje, tá? Então, você vai ter a transmissão pela televisão, da equipe detentora ou não, é uma questão da administração, da diretoria da federação, mas do ponto de vista de saúde, eu tenho que evitar aglomerações. E evitar aglomerações, eu posso fazer colocando lá 10 jornalistas afastados entre si, com máscaras, com todos os cuidados. Eu posso fazer uma entrevista, o atleta fazendo a distância, como nós estamos fazendo aqui. Enfim, você tem muitas formas de evitar o contato da imprensa com os atletas. Agora, como vai ser feito, como vai ser essa opção, eu acho que vai ser uma decisão conjunta entre a diretoria, eu vou dar opinião como médico, e a diretoria da federação, juntamente com a parte da mídia, da imprensa, obviamente chegará a uma conclusão do que seja melhor para todos. Eu não acredito que a imprensa, obviamente, se sentindo prejudicada, porque todo mundo quer estar lá, mas não acredito que eles vão deixar de entender o momento que nós estamos passando e o porquê dessas medidas, às vezes, tão antipáticas, né? Então, seria mais por esse sentido. Eu não vejo... não é para ter isolamento, a gente não quer o isolamento da mídia. A imprensa é muito importante, é quem leva o entretenimento para todos, para a população toda. Mas tem que ser bem feita, para que a gente não incorra em riscos, em contrassensos, ao dizer, não, está aberto para a imprensa. Quer dizer, não vai ser assim, com certeza. Doutor, muito obrigado. Foi, assim, fantástico ter o doutor, porque o interior precisava dessas informações, o rico futebol do interior. De maneira que eu quero lhe agradecer muito, agradecê-lo também por sua disponibilidade em ajudar o futebol. Muito gentil da sua parte, o doutor é muito simpático, fala muito bem. E muito obrigado, que o senhor tenha uma excelente semana, doutor Moisés Cohen. Nós aqui do Grupo W Esportes de Ribeirão Preto agradecemos demais a sua participação ao vivo conosco, doutor. Eu que agradeço toda a equipe da W Esportes, o carinho aí, a toda a sua grande audiência, parabéns. E não vou esquecer do convite, hein? Próxima vez que eu estiver aí, você vai ter que me levar no melhor restaurante, vou deixar por sua conta a escolha, tá bom? Pode deixar que eu vou levar o doutor num lugar espetacular. A gastronomia de Ribeirão é muito rica e nós vamos tomar um bom vinho e degustar um bom prato, doutor. Muito obrigado, viu? Um abraço. Querido. Muito obrigado, doutor Moisés. Muito gentil, muito simpático mesmo, doutor Moisés, né, atendendo a imprensa nesse momento tão importante. Nós estamos indo para o intervalo. João, eu vou passar para o João para ele comentar um pouquinho, enquanto eu me despeço do doutor Moisés aqui. João, por favor. Isso aí. Que entrevista com o doutor Moisés Cohen, né, ele esclarecendo bastante coisas aí para a gente aqui da W Esportes, né, falando bastante sobre futebol, sobre a volta, sobre como ele comentar aqui que o jogador não vai poder comemorar o gol por enquanto, né? Vai ter que ficar distante um do outro, não vai poder comemorar o gol junto, e falando sobre os clubes que deveriam, enfim, colocar termos para que os jogadores possam jogar, que os jogadores possam entrar em campo, se arriscando um pouco mais aí nessa questão de jogos, né? Enfim. Mas a gente vai falar bastante sobre isso ainda, enquanto o Rocha despede aqui. A gente vai para o intervalo rapidinho para debater mais, eu e o Rocha aqui, a gente poder comentar mais sobre essa entrevista. E a gente já volta, viu? Para falar disso e muito mais, passando os jogadores e treinadores e também a situação do estádio Paulo Travasso. A gente volta já. No campo, precisão é produtividade e alta precisão é com a Agrimac.
O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Pela primeira vez, estamos vendo o mundo pelas janelas, as reais e as virtuais. E por elas, o sol quer entrar. O sol da simplicidade, das brincadeiras com os filhos, da empatia, da solidariedade. Deixe o sol da gratidão e o sol da esperança entrarem. A grande inovação que estamos preparando agora é reaprender a sermos mais humanos. Deixe o sol entrar. Claro. Completo polo de artigos esportivos e academia para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Bom, eu quero agradecer. Tem algumas coisas que deixam o jornalista profundamente feliz, né? É aquilo que a gente fala, ganhei o dia hoje. Você entrevistar o Dr. Moisés Cohen hoje, que, na minha opinião, tem mais poder de decisão no futebol paulista do que os próprios dirigentes, tá na mão dele dizer, ó, vamos começar ou não vamos começar. E a W Sports, com absoluta exclusividade para Ribeirão Preto, entrevistando o Dr. Moisés Cohen. Essa entrevista vai ficar no Facebook, depois nós vamos recompartilhá-la em todos os grupos. Uma entrevista importantíssima. Quero puxar dessa entrevista, João, 2 assuntos que me chamaram muita atenção. O primeiro é que o Campeonato Paulista vai terminar. Isso de maneira muito clara. Ele já deu a data, em 3 semanas o campeonato deve terminar, 4 semanas. Então, o Campeonato Paulista vai terminar. A não ser que aconteça uma tragédia. E aí eu não sei que tragédia seria essa, se de repente o Brasil começar a ter algo que nós não tivemos ainda, só tivemos nos Estados Unidos. 2.000 mortes em 24 horas, etc. e tal. Então, primeiro, o Campeonato Paulista vai terminar. E vai terminar com o jogador de camisa comprida, que essa sugestão até parece que foi nossa, né? Porque ninguém tinha falado disso ainda com ele, né? Mas com camisa comprida, com luva, não é? Luva de EPI. Então, assim, eu acho que o pico da entrevista, que era o nosso objetivo, o Campeonato Paulista vai terminar. Tem chance do Campeonato Paulista não voltar, né? Como ele falou, pode ser em junho, julho, agosto, setembro. O campeonato vai acabar. E só vai acabar também, óbvio que o Moisés Cohen tem uma palavra muito forte, né? Ele falou bastante coisa aqui pra gente, que o jogador não vai poder comemorar gol junto, que os técnicos, as pessoas que estiverem fora das 4 linhas, provavelmente vão estar de máscaras dentro do gramado. Essa é uma sugestão também que ele vai dar. Então, a parte desportiva não cabe muito a ele, né? Questão de contratação, questão de... Enfim, já foi falar de jogadores que times perderam, mas a parte da saúde, ele falou coisas que a gente não viu em lugar nenhum ainda, né? Que o técnico provavelmente vai ter que ficar de máscara. Os jogadores do banco de reservas provavelmente vão ter que usar máscara no campo. Como eu falei, jogadores não vão poder comemorar gol juntos, não vão poder se abraçar. Portão fechado a gente já sabia. Questão de usar luvas, né? Ele falou que os 4 árbitros talvez não vão usar máscara porque a comunicação vai ficar ruim.
Mas a sugestão seria essa. Outra coisa, clubes da Série A do Campeonato Paulista vão ficar muito provavelmente hospedados em hotéis todos juntos. Série A2, Série A3. Aí é uma questão mais complicada. Vai caber a orientação e o bom senso de cada jogador, né? Não tem condição dos jogadores de Série A3, de clubes da Série A3, bancarem um hotel por 3 semanas, por exemplo. Então, os jogadores vão ter que ter o bom senso de ir para casa após o jogo e não sair de casa, como se a casa deles fosse um hotel. Essa também vai ser uma grande diferença. Enfim, muita coisa legal e esclarecedora para a nossa entrevista. Além do que ele é uma simpatia, muito generoso, né? Fala muito bem. E aí vamos aguardar então, né, a definição desse protocolo, que já está pronto, agora depende mesmo da situação dos... E a entrevista valeu não só para o Botafogo, né? Valeu para o Comercial também, né? Que é um time da Série A3. Eu acho que vai haver um pouco de dificuldade na concentração de 2 semanas, 3 semanas. Os clubes não têm dinheiro, não é? Eu não sei como é que seria isso. Talvez os jogadores saindo de casa trocado, voltando para casa trocado, com a responsabilidade de não parar em lugar nenhum. Esse é o grande problema, né, Rocha? Até mesmo em hotéis, como é que vai fazer com a camareira, com a comida que entra no hotel, enfim, com os funcionários do hotel. Os talheres que serão usados. Os talheres serão usados. Tem que ter um aparato muito grande aí. Ele até comentou que escutou a gente falar do Flamengo, né? O Flamengo teve 8 pessoas que trabalham no CT do Flamengo contaminadas. Faleceu ontem, né? Faleceu ontem o massagista do Flamengo. Então, a logística, o aparato vai ter que ser enorme. Pelo que eu entendi, pelo que eu senti, é difícil controlar. Eu vou falar um negócio. Nós temos tempo para mostrar o vídeo dos jogadores aí? Não dá mais tempo, né? Já mostrou ali? Tá. 1 minuto. E o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, né? O que a gente... Primeiro quero dizer que está aqui a camisa do Corinthians. Se você ainda não foi lá no Facebook W Sports, aqui está a camisa do Corinthians para o Dia das Mães. Corra, se inscreva para ganhar a camisa. Tem a preta e tem a branca. A branca é modelo M, a preta é G. 2 camisas oficiais do Corinthians. Tá aí o sorteio. Vá lá no Facebook W Sports e concorra, tá? Gente, nós teremos uma estratégia de guerra para a volta do campeonato. De guerra. Já viu filmes, né? Aquelas coisas de pandemia, que o exército chega, aqueles caras todo com roupa de astronauta, né? Então, esse é um negócio assim. Amanhã, João, a gente mostra alguns trechos importantes da entrevista com o Dr. Moisés. Vamos falar bastante do Comercial, falar bastante do Botafogo. E essa entrevista a gente vai repercutir ela nos grupos de WhatsApp, no Facebook, nos grupos de WhatsApp de jornalistas do Brasil inteiro, alguns colegas de imprensa que têm um contato pessoal, a gente vai retransmitir aí. Tá bom? Olha, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, de verdade. Foi realmente uma entrevista importante para o futebol do interior de São Paulo e o futebol da capital. Fiquem com Deus. Mais uma vez, obrigado ao Dr. Moisés Cohen. E amanhã a gente está de volta. Hoje, o programa está no ar às 7 da noite no canal 9 da NET Ribeirão Preto e Sertãozinho e 26 da cidade de Franca. Obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus.